Olá! Entrando aqui ao vivo para nossa live. Gente, eu vou tentar fixar aqui. Consegui. Caraca, tem tanto tempo que eu não faço live. Oi, gente! Quanto tempo que eu não vejo vocês. Oi! Já vai começar, deixa eu só esperar entrar mais um pouquinho. Bia Mendes, oi. Amanda, Thaís Araújo, oi. Vai falando aí da onde vocês são, se vocês são professores ou diretores. Oi, Mel. Tudo bem, gente? Ó, vamos lá. Será que eu já posso começar? Eu quero esperar vocês entrarem. Plie Estúdio de Dança, Luciana Martim. Então vamos lá, gente. Boa noite. Cadê as meninas? Os meninos estão quietinhos ali na sala, senão eu não ia conseguir fazer live nenhuma. Tá entrando gente ainda. Bom, eu vou começar, vou falando devagarzinho, assim, que é o tempo de vocês. Professora da Bahia, Rosalina. Professor de jazz aqui em Paracatu, Minas Gerais. Professora de Vila Velha, Gislene. Então é isso, gente. Essa live é pra vocês. Essa live é pra vocês. Vocês vão gostar. Essa live com Nelma Darzi. Então vamos lá. Boa noite, gente. Sejam super ultra bem-vindos aqui à nossa live de aquecimento. É uma live pra gente já agitar aí os motores pra nossa grande live, que vai ser dia 29, na quinta-feira, às 8 horas. Então essa é a live principal de quinta-feira e hoje a gente já tá aqui pra ir se familiarizando, pra gente já ir se empolgando juntas e conversando mais, tá? Hoje, o nosso assunto, a gente vai falar sobre dança infantil. Como ter repertório, segurança, sem ficar improvisando as aulas, né? Então, pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Renata Darzi. Eu sou responsável por estruturar o marketing e a presença digital da Escola de Dança Petite Dança ao longo de anos aí. E eu acompanhei muito de perto a realidade de quem vive da dança, né? Então, se você é professora ou diretora de escola de dança, como vocês estão me falando aqui, provavelmente vocês já vão ter sentido... Ai, gente, meu gato tá querendo atrapalhar minha live. Fica quietinha aqui, miúsca, eu estou trabalhando. Provavelmente você já vai ter sentido algumas coisas, né, que eu vou te falar agora. Você tem vontade de estudar, mas nem sempre você consegue acompanhar tudo, né, no ritmo que a rotina exige, né, porque a gente vive numa correria do dia a dia e nem sempre a gente consegue estudar tudo que a gente quer, né. Então, antes da gente entrar no conteúdo de hoje, eu preciso te lembrar do que vai acontecer essa semana toda. Nessa quinta-feira, dia 29 de janeiro, às 20 horas, a gente vai abrir o Petit ao vivo ali, né, junto com vocês, o Petit para sempre. E eu tô falando de uma coisa aqui que a Petit nunca fez antes, não dessa forma, tá? Pela primeira vez, a gente vai abrir todos os cursos online ativos da Petite Dance hoje. Eles estarão disponíveis com acesso vitalício. Isso significa que você não vai precisar estudar só agora. Você vai ter conteúdo para consultar ao longo do ano, ao longo da sua carreira inteira. Sempre que a dúvida aparecer ali no dia a dia da aula, ou né, a equipe para quem é diretora de escola de dança, ou na rotina ali da sua escola, você vai ter como se fosse um guia ali para você consultar. Então não é sobre fazer mais cursos, não é sobre se comprar um monte de coisa, entupir de um monte de coisa, não. É sobre ter repertório, ter clareza e ter segurança para sustentar o trabalho de quem ensina a dança. Também não é sobre pegar e sair fazendo todos os cursos de uma vez só, né? Tudo de uma vez. É para você ter um material, para você ter uma consulta disponível para quando você precisar, no seu tempo, quando a dúvida surgir, quando o dia a dia ali tiver corrido e você estiver no meio da sala de aula e falar, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu ensino? Você sabe que você tem para onde correr. Estão me acompanhando, gente? Vocês estão junto comigo? Eu tô falando muito rápido. Conversem comigo. Maria Clara, 07, conversa comigo. Então vamos lá. Rita Hollenberg entrou, professora da Petit há anos. Nani Darzi entrou também. Saudade, Nani Darzi. É uma das sócias da Petit.
Então vamos lá, gente, preste atenção no que eu vou falar. Ó, na quinta-feira, quem estiver ao vivo lá comigo vai ter acesso a bônus e condições especiais que não estarão disponíveis depois, tá? Se você já é aluna de algum curso da Petit, qualquer um que seja, essa também vai ser uma oportunidade especial com uma condição diferenciada para você, mas você vai precisar estar lá comigo ao vivo, porque eu preciso de vocês ao vivo, porque vocês me dão energia, tá? Então eu quero... É sério, porque é diferente, né? Vocês vão poder tirar dúvidas, vocês vão estar lá comigo e vai ser um dia realmente especial e legal. Então, a gente separou alguns bônus e algumas condições especiais para quem estiver lá com a gente, tá? Então você vai fazer o seguinte, se você ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp, onde eu envio todos os avisos das lives, o link do encontro da quinta-feira, eu vou avisar lá também, todas as informações vão para esse grupo em primeira mão, é só você digitar aqui nos comentários. Se você ainda não tiver no grupo de WhatsApp, digita assim, para sempre, tá? Aqui nos comentários, que você automaticamente vai receber o link lá no seu direct, tá? E aí você não vai lá agora, obviamente, porque a gente tá aqui num assunto muito importante, eu e você, que vai ficar ainda melhor quando a Nelma Darzi entrar, mas quando acabar essa live, você vai lá no seu direct, vai entrar no grupo, vai se inscrever, porque lá a gente manda todas as informações, tá? Estão comigo? Pra sempre, pra sempre. Essa oportunidade, gente, que a gente vai abrir e que a gente nunca fez igual, ela vai ser apresentada na quinta-feira ao vivo, tá? Eu vou abrir lá com vocês ao vivo. Então não vai ter link antes, não vai ter inscrição antecipada, vai ser só na quinta-feira, tá bom? Não vai ter nenhuma mensagem no privado. Quem quiser entender e participar dessa oferta, precisa estar comigo lá quinta-feira às 20 horas, tá bom? Então vamos lá, tô vendo que vocês estão super acompanhando. Eu tenho uma cola aqui, tá? Pra eu não ficar perdida rapidinho. Deixa eu só ajustar aqui. Então vamos lá, gente. Se você dá aula pra criança, você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que o que cansa muitas vezes não é a criança. Não é a criança que cansa a aula, né? É o improviso, né? É você sair da aula pensando, será que eu fiz certo? Será que, né, essa criança tá aprendendo o que eu tô ensinando? Será que eu sei o que eu tô ensinando? Então hoje essa live é pra você que ensina dança e também pra você que coordena ou dirige uma escola e precisa que a aula funcione quando você não tá dentro da sala de aula, porque na verdade esse é o grande desafio da diretora de escola de dança. Ela ainda muitas vezes está dentro da sala de aula, mas ela precisa saber orientar outros professores, né? Então essa aula é pra você também. Hoje a gente vai fazer uma live com Nelma Darzi. A Nelma foi fundadora da Escola Petite Danse e o objetivo dessa live de hoje é para você ter mais clareza do que não fazer numa aula de dança infantil, para você ter entendimento do que realmente sustenta e segura uma aula, né? Tá todo mundo aqui comigo, certo? Certo. Então hoje a gente vai te dar um caminho para você parar de improvisar, né? Mesmo quando a turma muda, quando o ano começa de novo, quando você tá cansada, quando o tempo tá apertado, quando você não conseguiu planejar muito bem a sua aula. Então, mesmo quando você não tiver, a gente vai te dar dicas para que a sua aula consiga fluir, independente de tudo isso, tá? O tema do episódio de hoje hoje a gente vai falar de dança infantil, não como um improviso, né? Não como encher o tempo, mas como quem ensina de verdade. Quem aqui ensina dança infantil, especificamente, ou quem é diretora de escola de dança e que na escola vocês têm aulas de dança infantil? Comenta aqui pra mim. Estão falando, enquanto isso eu vou bebendo uma água. Então, olha só. Eu ensino, Mirinha, Cíntia. Então hoje a gente vai falar sobre a dança infantil, não como o improviso, aquele, vou preencher aqui o tempo, porque se o tempo passar eu não sei mais o que dá. É como a gente quer falar para quem quer ensinar de verdade, né? Para quem quer ter repertório, segurança, sem ficar esgotada emocionalmente, sem ficar repetindo sempre os mesmos exercícios. Então a dança infantil tem, né, toda uma teoria também por trás, né? Então é isso que a gente quer falar hoje com a diretora da Escola de Dança Petite Dança. Quando a gente fala de repertório e segurança aqui na dança infantil,
A gente está falando de quê? A gente está falando de uma aula com objetivos claros, ou seja, você saber o que você está fazendo. Uma aula estruturada por faixa etária, né? Uma Darcy falará mais sobre isso, mas esse é um dos maiores erros que a gente vê por aí, né? É uma aula com decisões conscientes e não decisões automáticas e uma condução dessa turma sem um desgaste, né? Tanto emocional quanto físico. Então, ensinar a criança não é brincar por brincar. Vocês sabem disso, né? É dar um exercício com intenção, tá? Não é, né? A gente sabe que também acontece isso, né? Em muitos lugares ela fica ali. Não é sobre isso, né? A dança infantil ela é muito mais profunda do que uma simples brincadeira. Ela tem muitos aprendizados, né? Então, o que esse tema não é? O que a gente vai falar que não é? Não é sobre virar animadora de festa, o que não tem problema nenhum, tá? Mas dança não é animação. Não é sobre copiar ideias aleatórias no Instagram, que às vezes não fazem sentido para sua aula, né, para sua realidade, para a realidade dos seus alunos. Não é repetir exercício por falta de opção, por não saber o que dá. E não é controlar a turma no grito ou no cansaço. Tudo isso é sinal de uma coisa só. Quando a gente está falando de uma aula que está baseado nisso aí. Falta de base. E não é falta de vocação, como muita gente acha, né? Então, assim, tô olhando aqui um pouquinho dos comentários de vocês. Às vezes eu me distraio aqui, porque eu tô vendo se vocês estão falando alguma coisa, perguntando alguma coisa. Daqui a pouco, né, uma Darcy vai entrar. Então, vamos lá. Muitas professoras sabem dançar, eram bailarinas, mas travam quando precisam ensinar a dança, né? Porque é diferente, não porque não gosta de criança, mas porque ninguém ensinou como estruturar uma aula dedicada ao ensino infantil. E aí o que deveria realizar aquela pessoa profissionalmente começa a esgotar aquela pessoa, né? Começa a se tornar um caos. E isso acontecia também com a Nelma Darcy no início da vida dela profissional, ela vai contar isso pra vocês. E quando você tem, que é o que ela conta, quando ela passou a ter estrutura, repertório, a aula começa a fluir, a criança começa a engajar, o professor para de duvidar de si mesmo, né? E a diretora de escola consegue manter ali um padrão que é super difícil. A gente sabe que é super difícil manter um padrão dentro de uma escola de dança, né? Então a aula deixa de ser uma sobrevivência e vira um processo, tá? Talvez você se reconheça em alguma dessas situações, a turma que dispersa no meio da aula, a professora que repete sempre os mesmos exercícios, porque não tem ideias de outros exercícios e às vezes não sabe a origem, né, o porquê tá dando aquele exercício. Então ela só copiou de um lugar que ela viu, mas ela não sabe nem porquê. E quando você entende a base, você consegue inclusive criar os seus próprios exercícios, né? Ou uma aula que funciona um dia e desanda completamente em outro dia, né? Quem já viveu isso? Nossa, essa sala foi maravilhosa, a outra já foi completamente caótica. Nada disso é falta de esforço, gente. É falta de repertório consultável, algo que você possa ver quando você precisar, quando a dúvida surgir. As 3 frases que a gente mais escuta nas redes sociais quando a gente fala desse tema é: eu não sou criativa, minha turma é muito difícil, a turma de todo mundo é muito difícil, tá? A turma de todo mundo é muito difícil e eu dou aula há anos, mas eu ainda me sinto insegura, né? Se isso aparece, não é falha pessoal, é a ausência de um método. Isso você pode ter certeza, assim, né? A ausência de um método, de algo que você precisa orientar ali para seguir. Muitas vezes nem na faculdade de dança as pessoas aprendem a dar aula de dança, assim, né? Do dia a dia, tá? Então, com certeza alguns de vocês já se identificaram, alguns aqui até já falaram: ah, eu sou assim, mas tá tudo bem, porque isso tem solução, tá? Para falar de prática, eu convidei alguém que vive isso há décadas. A Nelma Darcy é fundadora e diretora artística da Escola de Dança Petite Danse. Tem formação em educação física, didática da dança infantil e juvenil e administração escolar e psicomotricidade. E hoje ela vai ajudar a trazer isso, né, do discurso do que eu tô falando para a realidade. Então agora eu vou convidar a Nelma Darcy para entrar nessa live. Peraí, deixa eu... espero conseguir, eu espero que ela... Só um minuto, gente, ó, convidei aqui. Eu confio em você. A gente
Essa parte tecnológica não é nem o meu forte, nem o dela. Ó, você. Ah, entrou. Olha! Que linda! Entrei, coloquei. Entrou, a gente só não tá te vendo. Não, como é que eu Mas o faço? mais, o mais importante é a gente tá, que é ouvindo. Tá bom. Será que a sua câmera não tá virada pro outro lado, não? Será? Oi, Não, Mandar, a gente tá vendo a parede. Ó, gente, é isso, né? vou sair, Aqui peraí. é ao vivo. Não, vira a câmera. Olha aqui. Tem uma setinha aqui, ó. A gente, tá vendo? A gente não tem facilidade pra tudo nessa. Clica 2 vezes na câmera. Eu tô vendo. Ah, conseguimos, viu? Essa é a prova de que a gente não é bom em tudo e tá tudo bem. Ótimo, olá, boa noite, pessoal. Foi uma entrada triunfal. Vamos lá. Primeiro, rapidamente, conta um pouquinho aí da sua história. Você começou como professora de dança infantil. Então, conta aí um pouquinho do início para quem não te conhece, não conhece a sua história. Então, sempre gostei. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui com todos vocês. Então, eu comecei. Sempre gostei de criança, sempre gostei de brincar com meus sobrinhos. Na minha família, sempre as festinhas de aniversário eu que organizava. Sempre gostei muito de teatro, estudei teatro pela Escola Estadual Martins Pena. é, Participei de grupos de teatro. E quando eu fui fazer minha faculdade, eu ingressei na engenharia química. E no primeiro semestre eu já odiei, e aí fiquei meio que perdido o que eu iria fazer de profissão. E fui fazer educação física com esse pensamento de trabalhar com criança. E dentro da faculdade de educação física, eu aprendi muita coisa sobre o trabalho da pré-escola, a educação física na pré-escola. E a dança também sempre foi uma paixão na minha vida, sempre gostei. E tinha aquele sonho, né, de trabalhar com a dança, dar aula para crianças. E eu comecei trabalhando numa academia, dando aula de dança infantil, e foi assim um caos, né? Porque as crianças corriam pela sala, material de artesanato, de tinta, porque não, elas não faziam só aula de dança, era um instituto que tinha várias atividades para criança, natação, e a dança estava ali incluída. E aí eu fiquei muito desesperada, né? Porque eu era muito nova, tinha 19, 20 anos, e a primeira vez que eu estava trabalhando com criança, e as crianças não me escutavam, elas saíam correndo pela sala, jogavam tinta, pegavam material, era um caos. E eu fui buscar conhecimento naquela época, não tínhamos, né, internet, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de se comunicar. Eu comprei livros, fui consultar pessoas conhecidas que já trabalhavam com jardim de infância, na época chamava jardim de infância, né, para eu aprender e desenvolver essa minha habilidade, já que eu gostava tanto do trabalho com criança. E foi assim, estudando, que eu fui aprendendo a lidar, a entender o que as crianças precisavam realmente, como eu deveria agir e me comunicar com elas. E através desses estudos, eu fui me especializando e quando eu abri a Petit Dance de uma forma também bem informal, na garagem da casa dos meus pais, eu dava aula numa sala, num salão de festa, que é onde minha família realizava as festas de aniversário, e eu dava aula ali naquele salão e a escola foi crescendo. Os pais saíam na rua e traziam umas crianças, iam na rua e traziam umas crianças, e só eu que dava as aulas. Então, eram aulas para criança que só tinha a Nelma de professora, né? Como É, com- uma realidade de muitas escolas, né? O professor sim, fica foi na. bem fundo de quintal mesmo, assim, olha, gente, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma barra para fazer aula, era fundo de quintal, comecei no amor mesmo à dança, mas com muita paixão por aquilo. Então, quem trabalha com criança, a primeira coisa que eu falo é gostar, você tem que ter prazer de estar trabalhando com criança, porque senão não funciona, né? Então,
Eu não tinha dinheiro, não tinha recursos, eu comecei do zero mesmo, como muitas pessoas eu sei que iniciam assim, trabalhando de uma forma informal, e se o trabalho for bem feito, você for se especializando, for estudando, for aprendendo, não se acomodar, eu já tenho 50 alunos, eu vou me acomodar porque eu estou ganhando direitinho, então vou parar aqui. Não, eu sempre tive muita ambição, não ambição financeira de ganhar muito dinheiro, mas eu tinha ambição de fazer um trabalho sempre melhor. Eu queria não melhor que os outros, melhor comigo mesmo, né? A minha competição sempre foi comigo, assim. Hoje estou realizando, eu tenho 50 alunos, mas eu quero uma sala mais bonita, eu quero comprar material, eu quero estudar mais, eu quero fazer outra faculdade. Então, sempre buscando melhorar e competir comigo mesma, para que eu pudesse me realizar, me sentir feliz, me motivar, porque quando a gente se acomoda, a gente perde a motivação e acaba desistindo, né? E o que que você acha hoje em dia, né? Hoje em dia você dá aula de vez em quando, mas você também supervisiona todos os professores, então ela vê muitos erros e acertos que os professores cometem dentro da sala de aula. O que que você acha que faz com que uma aula de dança infantil canse mais do que realize aquele profissional, aquela professora? Eu acho que quando o professor ele não está preparado para dar aquela aula, que ele não tem conhecimento específico do que é necessário desenvolver numa aula de dança infantil, ele acaba se perdendo, né, naquele trabalho que ele está realizando ali no momento. Então, as crianças se dispersam, não prestam atenção no que ele fala, o conteúdo não é adequado para aquela idade, ele não planeja suas aulas. Eu vejo que muitos professores acabam improvisando um pouco as aulas, né? E acabam não tendo o seu planejamento bem estruturado. Que uma aula, para ela acontecer de uma forma dinâmica, alegre, participativa por parte dos alunos, ela precisa ser planejada, precisa ter os objetivos específicos bem claros para aquele professor, para que ele possa ensinar de forma clara também. Por que que você acha que as pessoas não planejam a aula delas? Talvez por falta de conhecimento. Outro dia eu fui dar um curso e perguntei isso. 90% dos alunos não faziam plano de aula e a E dez por escola. cento não tiveram coragem de contar. E dez por Não, cento mentiram. Não, É, tô brincando, a mas maioria falou que não tinha, nem sabia, a maioria das pessoas, muitas vezes, não sabe nem como elaborar um plano de aula. E aí eu expliquei que para você elaborar um plano de aula, você tem que ter um plano de curso, a escola tem que ter um plano de curso, que é aquele conteúdo que vai ser desenvolvido durante todo o ano letivo, com os objetivos, com as habilidades que serão desenvolvidas nos conteúdos que serão aplicados na aula, como que vai ser o seu critério de avaliação. Então, a partir do plano de curso, você vai elaborar o plano de aula. O plano de aula é aquilo que você vai fazer diariamente nas suas aulas. E e que aqui o professor que trabalha numa escola que não tem esse plano de curso, ele vai ter que montar o seu próprio plano de aula e talvez o seu próprio é, plano de curso, né? o Mas que ele eu, também tem que ter. sim, o que eu acho é que o professor ele precisa primeiro adquirir o conhecimento. O que eu devo trabalhar com as crianças? Quais são as habilidades que são necessárias e essenciais para o desenvolvimento infantil? Então, a partir desse conhecimento, ele vai elaborando o seu planejamento de aula. Agora, muita coisa que eu vejo, muito que eu vejo hoje são pessoas copiando coisas da internet. Aí vê na internet uma prática, uma atividade, aí vai lá, copia igualzinha na E sua não turma. sabe por que tá fazendo aquilo. Não sabe por quê, qual o objetivo daquele exercício, o exercício não é adequado para a idade da turma, e aí o professor acaba se desinteressando pela turma, a criança também se desinteressa pela aula, porque está faltando ali uma conexão para que isso aconteça de forma fluida, né? E qual você acha que é o erro que mais faz com que os professores percam o interesse da turma, né, e o controle dos alunos, assim? Qual é o erro que ele comete que faz com que os alunos, A enfim, primeira coisa, além dele ter o conhecimento e tudo, às vezes o professor tem muito conhecimento, mas falta ele criar um vínculo afetivo com a turma. O professor que não cria
o vínculo afetivo com a sua turma, o aluno não vai aprender e ele também não vai ensinar. Então, isso não é só na dança infantil. A gente vê muito, por exemplo, no balé adulto, os professores criam tanto vínculo com seus alunos, afetividade, relacionamento, que quando você troca um professor de uma turma de balé adulto por outro, a turma chora, não quer largar o professor. Então, é para qualquer idade. O vínculo afetivo ele tem que ser criado lá no início. Como que você vai criar esse vínculo afetivo? Naquele momento inicial da aula, naquele momento de contextualização com as crianças, conhecendo as crianças, entendendo a necessidade delas, trabalhando a socialização e em algumas atividades práticas, trabalhando a afetividade também. Você entender qual a criança que é mais sensível, qual a criança que tem um comportamento mais agitado, que está hiperativa, que está agitando muito a aula. Então, você vai conhecendo cada um e aprendendo a lidar com as diferenças, né? Porque os alunos têm suas características individuais, o professor precisa entender, visualizar, compreender para poder lidar com essa criança. Então, o vínculo afetivo é a primeira coisa e a forma da pessoa ensinar. Porque quando a gente fala muito assim, a aula de dança infantil é ludicidade, a aula tem que ser lúdica. Mas se o professor ele usa somente no conteúdo a sua ludicidade, e nele não tem ludicidade, né, o professor é muito sério, muito fechado, muito sem graça, a aula, ele vai passar isso também para o seu aluno. Então, a ludicidade ela não tem que estar somente no conteúdo que você ensina, mas também no professor. O professor tem que ser alegre, tem que ser divertido, tem que ser artista, tem que fazer um teatro ali para chamar a atenção da criança, para que a criança goste de estar ali naquela sala de aula, porque a criança que não tem prazer pela atividade, ela não vai aprender, e aí ela vai se desinteressar pela aula e o professor vai se desmotivar também. Então, a sua forma de ensinar ela é tão importante quanto o conteúdo que você ensina. Isso é fundamental de ser entendido. E por que que eu acho que uma coisa legal também é saber usar. Eu tô aqui me metendo no seu assunto, né? Mas eu acho que é saber usar materiais didáticos, né? Acho que muita gente acaba não usando e é uma coisa que estimula muito as crianças nas aulas, né? Saber usar materiais didáticos. Sim. No planejamento da aula, o professor deve diversificar ao máximo, né? Então, eu gosto muito de material, a gente sempre explora muitos materiais aqui na escola, eu procuro comprar todo ano, ter alguma coisa nova. Eu vou no centro da cidade e vejo uma vassourinha. Ah, poxa, essa vassourinha, eu vou trabalhar uma dramatização usando a vassoura. Ah, eu vejo um pratinho de papelão. Ah, o prato de papelão pode ser também material. Tudo pode ser um material de aula. E explorar esse material de formas diferentes também é importante para que ele tenha uma aula divertida, dinâmica, E muitas interessante. vezes nem são materiais caros, né? Você tem uma aula no seu curso, ela tem um curso de dança infantil, que tá também no Petit para Sempre, mas depois eu falo sobre isso, mas que ela ensina, fala sobre os materiais, né? Dá ideias e nem, não necessariamente são materiais caros, às vezes pelo contrário, são coisas bem simples, mas que dá uma motivação para as crianças. Por que Tem. que você acha que repetir exercício é mais fácil momentaneamente, né? No primeiro momento para o professor, mas acaba virando uma armadilha para aquela aula depois. Então, a repetição, ela não é errada, ela é necessária até, porque a base da aprendizagem é a memória. Então, a criança, ela precisa trabalhar a memorização dos movimentos para ela poder aperfeiçoar aquele movimento cada vez mais, né? Mas o professor ele precisa diversificar a maneira dele aplicar um exercício com o mesmo objetivo. Então, eu tenho, por exemplo, o objetivo de trabalhar a impulsão vertical. Eu posso trabalhar uma hora colocando uma bola média nos tornozelos, entre as duas pernas, para que o aluno possa fazer esse saltinho de forma bem alinhada, sem virar o joelho para dentro. Eu posso fazer simbolizando o movimento de um coelhinho, eu posso fazer dentro de uma aula historiada onde as crianças vão saltar poças de água, e todos esses exemplos que eu dei, eles são com esse objetivo de trabalhar a impulsão vertical. Então, você trabalhar o mesmo objetivo de formas diferentes, usando músicas diferentes, usando materiais diferentes,
variando a forma de ensinar, mas repetindo, porque a criança precisa criar, né, essa fixação, fixar mais, né, todos esses exercícios para que ela possa aprimorar, aperfeiçoar e fazer aquele movimento com mais qualidade. E o que que uma aula, uma boa aula, né, o que você vê aí nas aulas dos professores bons da Petit, o que que precisa ter nessa aula? Não pode faltar. Então, primeiro, nas aulas, primeiro tem que ter o planejamento. Segundo, a criatividade do professor para ele variar bastante a forma dele ensinar. Não pode faltar as habilidades essenciais, que é a coordenação motora, equilíbrio, dinâmicas de movimento, musicalidade, dramatização, trabalhar a socialização. A criança precisa desenvolver as habilidades cognitivas, motoras, afetivas e sociais. Então, tem isso bem claro para o professor, como que eu vou desenvolver as habilidades específicas da infância. Então, eu vou trabalhar a coordenação, vou trabalhar a impulsão vertical, vou trabalhar o equilíbrio, vou trabalhar a propriocepção, vou trabalhar as dinâmicas de movimento, vou trabalhar contrastes pedagógicos, relaciona todas essas habilidades que a gente tem, né, até no nosso curso, relaciona todas as atividades e quando você for fazer o seu planejamento, você tem que trabalhar elas nas suas aulas e isso é essencial que esteja presente nas suas aulas. Lembrar que a parte cognitiva também tem que ser desenvolvida. Ah, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar o raciocínio da criança? Fazendo perguntas, trabalhando a autonomia dela, deixando a criança se expressar também. Então, por exemplo, eu vou carregar uma bola, mas ninguém pode levar a bola com as mãos, não pode encostar a mão. A criança vai ter que pensar, então vou levar com o pé, vou levar com o joelho, vou levar rolando com o bumbum. Então, ela está raciocinando. Então, assim você vai desenvolver o aspecto cognitivo também. Vai desenvolver a parte afetiva através de exercícios onde, por exemplo, o professor pode, com uma bola de soprar, colocar uma música bem alegre e falar: agora vamos jogar bola com alegria. Agora vamos jogar bola numa música mais lenta com tristeza. Agora vamos jogar bola com raiva. E é uma bola de soprar, né? O que a gente fala Você dos não materiais machuca. que não Sim. precisam ser caríssimos, né? Não, há muitos materiais baratos, como fita, pano, jornal, pratinho de papelão, um copinho de plástico, tudo isso, um saquinho de feijão, tudo isso vira material de aula. Agora, tudo pode ser um material de aula, gente, mas não sejam pão duros para investir no trabalho de vocês. Foi uma coisa assim muito claro para mim, investir no meu trabalho, na compra de livros, na, quando eu comecei a dar aula lá na escola, também na compra de material. Então, eu vi uma trave de madeira, eu mandava fazer, um cubo de madeira, eu mandava fazer, uma caixinha com bolinhas de isopor, tudo que eu via assim, que podia ser criado, estimulado para as crianças se motivarem, eu investia financeiramente, porque isso vai ter um retorno muito legal para frente, sabe? Você vai fidelizar as crianças, você vai motivar, você vai mantê-las na escola, e elas vão começar com você com 3 anos e vão sair de lá com 19. É porque às vezes também as pessoas falam assim, os pais não valorizam as aulas de balé, os pais né, não dão valor, não sabem a importância, mas às vezes o próprio professor não sabe o que ele está fazendo dentro da sala de aula, está ali enrolando para o tempo passar. O próprio professor não tem esse hábito de investir no próprio conhecimento dele, no próprio desenvolvimento profissional dele, que foi uma coisa que você me ensinou desde pequenininha, né? Essa profissão investe, né? E quanto de. Eu acho que você está falando aí da dança infantil, eu relaciono muito com marketing, né? A minha área é o marketing, eu vejo muita gente hoje no Instagram postando por postar, sem noção do que vai, sem um objetivo, sem uma estratégia. E não dá resultado bom, né? Não dá, e reclamando, não dá certo. Mas por que você não tá, né? Você não sabe o que você tá fazendo. Então, isso é legal, é uma dica que é fora da aula em si, mas que é pro profissional em si, né? Sim, Qual você acha qual é a importância do professor saber a diferença entre as faixas etárias, assim, de exercícios e de não dar
Eu tô perguntando isso porque eu sei que você sempre fala isso, né? Como desmotiva o aluno quando o professor dá exercícios para uma faixa etária que não é daquele aluno? Isso é muito importante, você conhecer as fases do desenvolvimento infantil, né, e saber o que a criança precisa aprender em cada fase do seu desenvolvimento. Lembrando que as crianças têm as crianças, todos os adultos, todo mundo, né, tem características individuais, então a gente precisa respeitar essa individualidade. Eu vou programar para cada faixa etária o meu conteúdo, mas eu vou entender também que nem todos vão aprender no mesmo momento, na mesma idade, porque existem as características individuais e elas precisam ser respeitadas. Mas a partir do momento que o professor entende que as idades precisam ser trabalhadas de formas distintas, por exemplo, aqui na Peti a gente não junta criança de 3 com 6, nem com 5, criança de 4 com 6, a gente divide para que elas possam Fala aproveitar o rapidinho máximo. quais são as idades da Petit. A gente trabalha a criança de 2 anos, atualmente a gente faz um trabalho que a gente chama de baby class para essa idade, mas é um trabalho bem diferenciado para essa turminha menorzinha. As crianças de 3 podem trabalhar junto com as de 4, as crianças de 5 podem trabalhar junto com as de 6. Mas quando a turma é mais cheia, aí a gente divide criança só de 5 anos, criança só de 6 anos, criança só de 4. Mas quando a turma não é tão cheia, a gente consegue trabalhar 3 e 4, 5 e 6 juntas. Já de 2 anos é separado, porque é outro interesse que a criança tem. Vocês podem perceber que a criança de 2 para a de 3 ela já muda muito. A de 3 para a de 4 um pouquinho, por isso dá para trabalhar junto, mas mantendo uma progressão pedagógica. A partir do momento que eu entendo as diferenças das idades, eu vou criar no meu planejamento, por isso eu falo sempre no planejamento, porque sem planejamento a gente se perde, né? Eu não vou lembrar o que eu dei no ano anterior, vou repetir no ano seguinte, então tem que ter um planejamento. E aí vai desenvolvendo, de acordo com essa progressão pedagógica, seguindo um passo a passo, sem pular etapas, respeitando o que a criança é capaz de fazer, observando, mesmo que eu tenha no meu planejamento um conteúdo um pouco mais avançado, mas se eu vi que a criança ainda não está pronta para fazer aquilo, eu vou voltar atrás, eu tenho que ter bom senso. O professor precisa ter bom senso, ele não precisa ser assim, seguir regras rígidas. Falar, mas no plano de aula, no plano de curso está assim. Esse bimestre eu preciso trabalhar isso. Não, mas a sua turma não está pronta para fazer isso, então respeita o momento da sua turma. E eu acho que por aí ele vai entender e vai conseguir realizar um trabalho com uma progressão pedagógica adequada, e a turma vai se interessar pela aula, vai crescer, os pais vão observar o desenvolvimento das crianças, né, o que eles não faziam no ano anterior, que estão fazendo no ano seguinte. Esse crescimento tem que ser visto e avaliado. Por isso que dentro do planejamento tem que ter um item a avaliação. Qual é o seu critério de avaliação? E a avaliação ela tem que ser diária, constante. Ela não é só no final do semestre que eu vou avaliar. Não, ela tem que ser uma avaliação constante, porque o processo da aprendizagem ele é muito mais importante do que o resultado final. Aquilo que você atingiu lá, você conseguiu atingir o seu objetivo naquele exercício, aquele ano? Não, mas e o processo? O processo foi maravilhoso. Crianças que não faziam aula direito, que não queriam fazer atividade, agora estão fazendo. Criança que não esticava o pezinho numa marcha, agora estão esticando. Então, é observar esse processo. Se o processo foi útil, né, para cada criança. E uma coisa importante também nesse processo do aprendizado é a criança sempre experimentar o sucesso. Que você perguntou o que não pode faltar dentro de uma aula, né? Isso é uma coisa importante que não pode faltar, o elogio, a criança experimentar o sucesso que ela está conseguindo fazer. Isso melhorou. Esse estímulo positivo da criança se sentir valorizada, motivar que ela está aprendendo, que ela está melhorando, é importante. E para o professor também, porque ele vai ver uma mudança grande na criança. E agora vamos lá. Dicas práticas para criar exercícios lúdicos com objetivos, com objetivo técnico, né? Então, dicas, música.
Eu acho que a escolha da música é fundamental, não colocar qualquer música, que é outra coisa também que eu vejo muito. Ah, posso falar uma coisa que eu relaciono também? Por exemplo, se eu vou fazer uma aula de spinning, e aí o cara tá dando uma aula lá, isso já aconteceu várias vezes, e ele bota uma música completamente aleatória. Geralmente a aula é um saco. Uma aula boa de spinning é aquela aula de spinning ou de running, qualquer coisa. Que o cara, que a música ela tá indo de acordo com os exercícios que o cara tá passando. Então isso não é diferente, eu imagino, numa aula de balé infantil, né? Não, eu acho que a pesquisa musical ela é fundamental. Eu já vi muito assim, professor que põe uma música. Outro dia eu vi uma professora colocou Valsa das Flores, do Balé Quebra-Nozes, e ela deu todos os exercícios com aquela mesma música. A criança não prestou atenção na música, a criança não entendeu o tempo, ela não está desenvolvendo a musicalidade dela, porque a música ela é muito importante, ela tem benefícios para trabalhar a memorização, para trabalhar a concentração, para trabalhar o ritmo do movimento, né, para ela poder executar de forma coordenada. Então a música ela contribui muito. Por isso eu acho, você perguntou o que era importante ele trabalhar a ludicidade com objetivos, né, com conteúdos corretos, né? Então, é a escolha da música, o plano de aula aí entra novamente, fazer um plano de aula, pensar nas habilidades da criança, dessas que nós falamos há pouco, de equilíbrio, dinâmica, de movimento, dramatização, coordenação, desenvolver isso sem esquecer. No final do ano, você tem que olhar ali se você trabalhou todos aqueles conteúdos. Uma coisa importante, trabalhar as competências também. Hoje a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que fala de 10 competências, né, que o ensino infantil, a educação infantil deve trabalhar na escola, nas escolas normais, né? E a gente precisa trazer isso para a dança também. Então, no Ministério da Educação, vocês têm lá pesquisa em Base Nacional Comum Curricular, vocês vão ver as 10 competências, e isso a gente precisa tá introduzindo também nas nossas aulas. E uma coisa que eu vou falar, foi uma aluna, eu ia anotar aqui para não esquecer de falar, mas eu não anotei, esqueci de falar. Eu esqueci de anotar, esqueci de É falar, porque é na hora que eu ótimo. estava falando, eu falei assim, vou citar esse comentário da minha aluna, porque foi interessante, mas eu esqueci de anotar. E, Vai vir, né? Até o final da live vai vir. eu falei, vou anotar, e eu comecei a anotar e me distrair. Tá, mas você buscar, dentro dessa ludicidade, estratégias de facilitação para que a criança que tem mais dificuldade na coordenação motora, não está conseguindo fazer exercício, ela não se sentir menor ou desinteressada, porque ela não está conseguindo fazer esse exercício. Então, você busca estratégias de facilitação para que ela consiga entender melhor o movimento, executar de forma mais segura, mais prazerosa. Tudo isso eu acho que é importante, né? Porque assim, a dança ela tem. Às vezes nem o próprio. Alguns professores, obviamente não todos, mas tem noção do tanto que a dança pode contribuir de verdade com a vida, né, de uma criança. E aí, falando agora nesse lugar de mãe um pouquinho rapidinho, é, Agora eu anotei aqui, tá? Depois eu vou falar. para falar disso, né? Eu sou mãe hoje pela via da adoção, então a minha filha mais nova chegou. Na verdade, as três chegaram, mas a mais nova falando assim, que eu acho que foi uma evolução surreal, né? A Valentina que chegou com 3 anos e fez 1 ano de balé. E o quanto essa menina evoluiu em coordenação motor, todas evoluíram, né? Mas assim, eu tô pegando a Valentina porque ela pegou um babyzinho ali, mas não, se fosse só uma brincadeira, ela não teria evoluído, porque brincadeira ela já fazia onde ela vivia, né, no Isso. abrigo. Mas dentro da sala de aula, como ela melhorou a coordenação motora fina, grossa, até a capacidade de socializar. Raciocinar, e de raciocinar também, porque trabalha a É, parte cognitiva. É, e eu sim, nunca tinha tido, né? Eu sempre trabalhei na escola, eu sempre falei dos benefícios, eu sempre acreditei, mas esse ano eu vi dentro da minha casa. E de fato, quando a aula não é pensada, estruturada. estruturada, provavelmente não teria tido É. essa. E quando o pai vê, que aí eu agora falando como o pai, né? Quando muito professor reclama que o pai não dá valor, eu não vou tirar minha filha do balé, porque eu Uhum. vi na prática o resultado que ela teve. Então, não sou louca de É. tirar elas, as três, nenhuma das três, né? É.
Então, Isso é uma coisa que aconteceu. Eu dei um curso sábado agora, né? Aí eu anotei duas coisas aqui para falar. E uma, tem uma aluna do curso que falou que ela era muito nova, ela tem 19 anos, e ela começou a dar aula esse ano, e que o pai, quando chegou, viu que ela que ia dar aula, não era a professora antiga, que aí ele não quis que a filha entrasse na sala, o que ela poderia fazer? Que eu posso fazer? Eu falei, olha, você tem que mostrar sua autoridade, você tem que mostrar que você tem conhecimento, você tem que mostrar que você tem estudo, que você tem competência para você estar ali dentro daquela sala ensinando. Então você pega, senta com esse pai e mostra, fala o que, que a sua aula vai ser, o que você vai desenvolver na sua aula, o que, que você vai aplicar, porque aí ele vai confiar em você para né, não vai achar que você é uma menina que está ali começando a dar aula. Então, quanto mais conhecimento o professor adquirir, para ele dialogar até sobre isso que você falou, que mãe fala, vou tirar do balé porque ela tirou nota ruim. Não, olha só, a dança não é só vir aqui, botar um tchutchuzinho, uma sapatilha e ir para o palco dançar. A dança é muito mais do que isso. Então, você mostrar realmente qual é a importância da dança para esse desenvolvimento da criança, né? Eu vi muito isso com as minhas três netas, até me emocionei um dia porque elas não sabiam ver cores, e elas, na aula de balé, elas começaram a aprender a ver na cores. aula de balé, elas É, começaram a ver cores. e a Foi. gente tem, eu dei isso também no curso sábado, a interdisciplinaridade, a gente trabalhar outras disciplinas dentro da aula de dança. Então, ensinar a criança a ver número, ensinar as vogais, as letras, as sílabas, isso tudo pode ser desenvolvido de forma lúdica, dentro de uma sala Músicas. de aula, as músicas, mas muito a parte das escolas, do que a criança vem aprendendo de cores, formas geométricas, números, letras, uma poesia, tudo isso é interdisciplinar e pode ser ensinado numa aula de dança infantil e imagina, a criança chega em casa e fala para a mãe assim, mãe, hoje eu fiz na aula, e a professora falou esse poema aqui, ó, da Cecília Meirelles. Ó, eu aprendi até o número 12, uma criancinha pequena, entendeu? Aprendeu isso na Aí o sala pai de... não tira, porque é isso, você vê, e assim, hoje eu tô aqui em casa nesse momento de ter que escolher fono e psicólogo e um monte de coisas, mas o balé eu não vou tirar, a dança eu não vou tirar porque eu sei que elas precisam também, né? E Sim, porque eu vi, não é porque é minha mãe, porque eu vi, então eu não vou tirar. é. E é isso, Eu, quando a nossa aula ela dá um resultado, a nossa que eu digo assim, quando a aula do professor ela dá um resultado visível para o pai, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele tem repertório, ele tem estudo, ele passa confiança, né? Porque ele sabe, se essa mãe que falou, eu não, hoje não, então minha filha não vai fazer, ela falou, poxa, mas hoje a gente vai trabalhar coordenação, vai trabalhar afetividade, seria tão importante se ela pudesse participar com a gente, ele não ia levar a menina não, embora, né? Então, às contribui vezes, muito. pois é. Se você tivesse que dar um direcionamento, assim, um rumo para quem quisesse evoluir, melhorar como professor de dança, o que que você falaria para começar, assim, primeiro passo agora? Primeiro, estudar, fazer um curso de especialização na área, trocar ideias com professores mais experientes, assistir aula, fazer um estágio supervisionado, comprar livros dentro dessa área da educação infantil, que hoje tem bastante coisa. Esqueça um pouco a coisa da internet, do YouTube, nem tudo que você vai ouvir ali, nem tudo que você vai ver é o que você vai aplicar de forma correta. Então, procurem estudar, até porque quando você for para a internet ver alguma prática, você vai saber analisar e avaliar se aquilo está adequado para a sua turma ou não. Então, acho que Internet, vai, você diz assim, redes sociais e exercícios soltos, porque às vezes o exercício nem é, pode até ser bom, mas talvez se você, por não saber exatamente o contexto, não faz sentido para você. sim, e você vai. Eu tenho um exemplo de uma professora que ela assistiu uma aula, né, na Tijuca da professora, e aí foi dar aula na outra unidade, para a turma dela. E aí a turma ficou totalmente. Era com saquinho de feijão, as crianças começaram a atacar o saquinho, ela pedia para devolver o saquinho, tinham duas crianças super agitadas e não devolvi o saquinho de jeito nenhum para ela. Uma coisa que eu fiz, a criança devolver o saquinho na minha mão. Em vez de eu ficar pedindo, devolve, fulaninha, senta, devolve agora o saquinho, guarda o saquinho. Eu fui brincar com ela e falei, joga pra mim, me joga, joga. Aí ela foi brincar e jogou pra mim. Aí quando ela jogou, eu falei assim, agora posso guardar? Ela falou, pode. Então eu não fiquei pedindo para ela
devolver. Eu pedi para ela brincar comigo e depois eu perguntei se eu podia guardar. Então, aí essa professora falou, poxa, mas eu dei o exercício igualzinho que eu vi da professora, porque eu falei, porque vamos analisar, a sua turma, a segunda aula delas, era uma turma nova que formou. Segunda aula delas, elas nunca estiveram juntas fazendo. Então, você tem que pensar que nem um exercício que você viu numa turma vai ser ideal naquele momento para a sua turma. Então, é por isso que eu falo que não dá para copiar. A gente tem que aprender. Outra coisa que você perguntou, o que eu indicaria para a pessoa aprender a fazer uma boa aula, né? Eu gosto muito de ir a teatro infantil, eu gosto de ler livros de história infantil. Parem também de fazer aula historiada só de Chapeuzinho Vermelho, Fadinha, Princesas, Frozen. Gente, criem suas próprias ideias de histórias, levando um aspecto educativo para que a criança possa estar aprendendo sobre diversidade, sobre inclusão, sobre preservação do meio ambiente. Então, mas eu não sei fazer um roteiro. Eu tenho uma aula só de aula historiada para ensinar a fazer o roteiro da aula. É, eu não, acho que não tem no nosso curso, mas eu fiz Tem. depois. É, Tem no curso. é, Tem não só aula historiada, mas tem também espetáculos da Petit, porque só pegando um gancho assim, a internet ela veio para facilitar muito a nossa vida e principalmente a vida de quem às vezes não mora em Rio de Janeiro, São Paulo, que tem muita peça, muito espetáculo, mas que vai conseguir acessar tudo isso através da internet. O grande problema é quando a gente pega exercícios soltos, sem contexto, mensagens soltas através de um corte aí de 1 minuto e aplica isso nas nossas aulas sem entender de fato a estrutura e a base desse ensinamento, né? Então, é usar a internet e a facilidade que ela trouxe de uma forma inteligente e com passo a passo, né? De uma forma organizada, não solta, porque é aí que tá o problema. então, resumindo, a parte da dica que eu dou é isso: é estudar, ler, comprar livros, ir a um teatro, ir a um cinema, ver um filme de criança, ouvir histórias, contar histórias. Isso tudo vai desenvolvendo a nossa criatividade também. Eu queria falar do que eu lembrei que eu queria falar, eu tenho feito entrevistas para professores novos aqui na escola. E uma coisa, quando eu vou entrevistar para uma aula de dança infantil, eu pergunto como que você trabalha com... já dou aula há 5 anos, já dou aula há 6 anos. Então, me fala um pouquinho como você trabalha. Eu trabalho com brincadeira, brincando. Sim, mas me fala um pouquinho o conteúdo que você aplica nas aulas. Eu tô assim, eu pego uma bola e falo para jogar bola e segurar com a mão. Aí eu pergunto, tá, mas quais as habilidades que você acha que são essenciais para esse desenvolvimento nessa faixa etária de 4, 5 anos? Ah, é a brincadeira mesmo. É assim, tá? Aí você falou, obrigada. Depois eu te ligo. Não, eu fico com pena, assim, porque eu vejo que a pessoa não tem conhecimento. Aí você vai entrevistar uma outra pessoa e você faz a mesma pergunta, a pessoa fala, eu desenvolvo nas minhas aulas as habilidades de coordenação, de psicomotricidade, motricidade, de aspectos cognitivos, de raciocínio. Então, aí você vê que a pessoa tem estudo. É diferente da pessoa que não tem estudo, que dá aula para criança, que muitas vezes pode ser um professor que tenha ludicidade, um professor que saiba ter uma boa comunicação com a criança, se comunica bem, mas a criança, ele tem domínio da turma, a criança pratica a aula dele com interesse, mas ela não vai se desenvolver de uma forma que deveria, que poderia ser desenvolvida, né? E tudo isso que ela tá falando, né? A gente organizou em um curso online que foi produzido. Eu que fiz esse curso, né? Eu que produzi, chamei ela porque eu via que ela tinha muito conhecimento e eu queria registrar isso, né, em vídeo, até para os próprios professores da escola assistirem, que é o Ensinando Dança para Crianças, um curso que a gente foi aprimorando com o tempo, que a gente foi convidando outras pessoas também para né, trazerem conhecimentos complementares também ao dela. Então, o que que você vai aprender nele, né? O que que a gente colocou? Você vai aprender a estruturar as aulas por faixa etária. Eu vou colocar agora os comentários aqui. Calma aí, deixa eu voltar com os comentários, porque agora eu quero conversar com vocês. Vai ficar aqui um pouquinho os comentários. Vocês tinham pedido para eu tirar, agora eu vou colocar de novo. Então, assim, o que que tem dentro desse curso, né? Você aprende a estruturar as aulas por faixa etária,
você tem acesso a mais de 100 exercícios lúdicos, mas com objetivos, que é justamente o que ela está falando. Objetivos claros, né? Você aprende a conduzir a turma com mais segurança. A gente fez muita questão de fazer esse curso com vídeo. Todos os exercícios que a gente mostra são com vídeos, são com crianças fazendo os exercícios para vocês verem na prática, né? Como eles são demonstrados. Os módulos, eles são divididos por idade, para ficar claro para vocês. Então, o objetivo é realmente vocês terem uma aula com segurança, conseguirem conduzir essa turma sem se esgotar emocionalmente, sem perder a vontade, o amor, né, pela dança. E o ponto maior aqui é que quem ensina dança também não pode depender de um curso pontual. Eu vou ali, vou fazer um curso e depois eu talvez vá esquecer o que eu vou, né, o que eu vou aprender. Curso maravilhoso. Ingrid, você já fez o curso? Que bom, Ingrid, fala aí o que que você achou. É, mas é isso, né? Também às vezes a gente vai, viaja e faz um curso e tal, e depois a gente esquece, não tem esse material. Então a ideia de vir para a internet de uma forma estruturada e não solta é justamente essa: ter um guia, ter um material para você conseguir ver quantas vezes você quiser, né? E ter sempre um guia para sua consulta. Então, estou sem 10 de exercícios, vai ter lá, vai ter 100 exercícios. Vamos ter as músicas que a gente colocou, as músicas para cada exercício, pensadas especificamente para os exercícios, né? O curso abrange até que idade? 6 anos? Sim. No dia 29, gente, que vai ser a nossa live principal, eu vou falar sobre todos os cursos. A gente vai fazer. É 29 ou 28? Olha, Nelma, confundindo a cabeça das pessoas. Ó, essa semana, vou aproveitar a dúvida dela. Essa semana a gente está fazendo. Nossa live é dia 29 de janeiro. Você não vai participar, né, Madarse? Ah, Só eu tá. e eles. Ah, Papo tá. meu e deles, né, Madarse? Eu tenho um Mas a gente negócio para dizer. então, a gente está fazendo aí uma série de lives de aquecimento, e essa aqui é a primeira delas, mas terão outras. E dia 28 será com Neuma Darcy também. Qual o assunto? Você lembra? Não. Ih, não lembra. Mas vão ser vários assuntos amanhã sobre posicionamento, marketing. Amanhã vai ser comigo. Dia 28, me deem a cola aí do que vai ser, Marília Fernandes. E dia 28 a gente vai ter também, eu acho que é sobre essa transição do progressão pedagógica, isso aí. Vai ser a progressão pedagógica, que seria depois desse curso de crianças, tá? É, então é isso, tá? Então, assim, dia 29 a gente estará lá na quinta-feira com vocês. Vai ser no YouTube. A gente vai abrir essa oportunidade ao vivo ali, inédita. Então, assim, todos os cursos ativos da Petit, que a Petit tem hoje, que foram produzidos com todo o amor do mundo, com muita responsabilidade de entregar um conteúdo muito valioso. Vocês sabem, quem já fez sabe disso, né? Que eu não posso não posso falar que não existe curso igual, mas assim, foi um curso muito bem elaborado e todos que estão ativos hoje da Petit Dança estarão em um acesso vitalício. Então a gente vai vender todos por um preço único e você vai ter acesso para sempre para você consultar durante toda a sua carreira. E aí, para você receber todas as informações. Por exemplo, quem estiver lá comigo vai ao vivo, né? Vai ter direito a bônus especiais e tudo, e todas as informações eu tô passando lá no grupo. Então, se você quiser estar na live com a gente lá no dia 29, escreve aqui para sempre. Se você ainda não estiver no grupo online, no grupo do WhatsApp. Ah lá, a Fabiana falou, vale muito a pena, quero adquirir para sempre. Ai, gente, esse acesso ao curso terá algum. O Petit para sempre dá certificado para cada curso. No final depois que você assiste todas as aulas, sim. Também dá para comprar o curso avulso, dá para comprar o curso avulso, mas o valor ele vai ser tão irresistível para você comprar outros que vai ser melhor, porque é a primeira e talvez a única vez que a gente vai fazer dessa forma, que a gente vai fazer quinta-feira. Então, é isso.
Quem quiser participar do grupo, avisa aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Isso é porque os cursos avulso, ele tem a duração de um ano. Quem comprou aqui sabe, né? Para você ter para sempre, né, um acesso vitalício, vai ser na quinta-feira que a gente vai abrir essa oportunidade. Não vai ser antes, não vai ter mensagens no direct, não vai ser. Vai ser só ali na quinta-feira que a gente vai abrir essa oportunidade, tá? Todos os cursos de acesso vitalício, não. A gente tem cursos de ponta, de introdução à sapatilha de ponta, tem cursos de salto e gire mais, tem curso de dicionário da dança. Eu vou falar todos eles para vocês na quinta, mas assim, o que eu posso garantir é que essa oportunidade que a gente vai fazer quinta nunca foi feita antes. E assim, vai ser irresistível. Irresistível. A gente vai contar tudo na quinta-feira, tá? Então, eu quero muito que vocês estejam lá comigo. A gente separou algumas condições especiais e coisas legais, assim, para vocês que estarão lá na quinta-feira, que só vai ter quinta-feira, tá? Com as atualizações futuras, os cursos que forem atualizados, sim, vocês terão acessos. Então, na quinta-feira a gente vai abrir com algumas condições que vão acontecer só na quinta-feira, tá? A venda não vai ser só quinta-feira, mas algumas condições muito legais. Escuta o que eu estou falando. Só terá quinta-feira. Depois vocês vão. Ah, não, por favor, por que não? Porque senão não, não vai ser. Ah, meu Deus, será uns R$ 2.000? Será? Pode ser que não, hein? Não sei. Nem eu sei, tá vendo, gente? Nem eu sei. Mas assim, o que eu posso dizer é isso, que vai ficar por pouco tempo, não vai ficar por muito tempo, vai ser uma coisa que a gente nunca fez por um valor muito, muito, muito especial, Nanda Fonseca. Vai ser um valor muito, muito, muito especial. E é isso. Essa live de hoje vai ficar salva? Vai ficar, Marília? É possível acessar o benefício se ela for do Chile? Sim, né? Pode acessar do Chile, sim. Esse curso do Ensinando Dança para Crianças, que é para crianças, os modos. Na quinta-feira, inclusive, eu vou mostrar a imagem do curso por dentro, para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas a parte de exercício, que são mais de 100 exercícios, é dividido por habilidades, né, que vão ser desenvolvidas e por idades. Então, assim, coordenação motor para 4, 5 anos. 4, 5 anos, né? Não, 3, 4 anos. Eu Não, montei. coordenação motora, você vai trabalhar com dois, com três, com quatro, com cinco, com Não, seis, sim, mas mas no curso ele está dividido está por idade dividido. para cada habilidade. É porque É, eu não sou a professora do curso, é Nelma Darcy, mas sim. está dividido ali por idade certinho, fica muito fácil de entender. Eu entrei até agora, eu não sei o seu nome, meu nome é Renata Darcy. Eu trabalhei no marketing da Petit, Nelma Darcy, diretora da Escola de Dança Petit de Dança, Nelma Darcy. Então, ó, ela está cursando a faculdade de dança, já deu 4 anos de Royal e agora ela quer a escola dela ou o projeto social dela. Então É. vem que é para você, porque ali vai ter um combo de tudo que você vai precisar, tá? Então é isso, gente. Acho que é isso. A live vai ficar salva. Essa live de hoje vai ficar salva aqui no feed, tá? Para vocês reverem se vocês precisarem. Mas amanhã tem mais, tá? Estejam comigo amanhã. Entrem no grupo. Não estou no grupo. Escreve aqui para sempre que você vai receber automaticamente. Amanhã a gente vai falar de marketing. Porque não adianta dar uma boa aula, vou puxar a sardinha aqui pro meu lado e não saber vender teu trabalho. Então, amanhã estejam aqui comigo, a gente vai falar de posicionamento. Tá? Então é isso, gente. Que bom que vocês estão aqui. Então, Obrigada, inimigos tá? do fim. Eu tô falando que eu vou desligar, ninguém sai. Eu tô aqui com vocês também. A gente vai ficar aqui. Obrigada, gente, por Quer participar. dormir, né, Nelma Darcy? Quer Não, dormir. Amanhã é o mesmo horário, 20 horas. Tá bom? Então amanhã estaremos juntos. beijo, Beijo, obrigada. tchau, boa Beijo. noite.